A gente está chegando quase na reta final, né, dessa série. Hoje é a nossa penúltima aula e tem sido um privilégio a gente poder aprender junto aqui. Quero mais uma vez orar, pedir que Deus continue, né, nos dando discernimento, nos dando a atitude correta, nos capacitando a entender as Escrituras e experimentá-la no nosso dia a dia de uma maneira bem prática, nos fazendo perceber, nos fazendo reconhecer e mudar aquilo que precisa ser mudado na dependência dele. Então vamos orar por isso? Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor deu para cada um ao longo dessa noite de descanso, de ter as forças sendo renovadas. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui para mais um encontro, onde como igreja, como irmãos, nós podemos aprender uns com os outros à luz da Tua Palavra. E para isso, mais uma vez, nós dependemos do Senhor que atua em nós, para abrir os nossos olhos, para nos fazer perceber, reconhecer as nossas falhas, corrigir algum aspecto da nossa fé que precisa ser alinhado com o Senhor. Ó Deus, nos ajude, Pai. Precisamos do Senhor para isso, para que as mudanças de fato aconteçam de tal forma que o nosso caráter seja realmente moldado de acordo com o padrão do caráter do Senhor, Pai. Obrigado mais uma vez, a ser com esse tempo, que seja um tempo voltado para o Senhor, dedicado ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Muito bom. A penúltima aula, deixa eu lembrar com vocês a proposta do nosso curso na íntegra aqui. Aprenda a viver a vida cristã como Cristo espera de nós, enfrentando os desafios das heresias e filosofias que tentam nos amoldar. Reflita sobre a supremacia de Cristo e alinhe a sua fé ao seu estilo de vida para que possa verdadeiramente andar nele. Descubra como desenvolver relacionamentos saudáveis, fundamentados no seu caminhar com Deus, e fortaleça a sua jornada espiritual à luz dos ensinamentos da carta aos Colossenses. De certa maneira, finalizando aqui o capítulo 3, a gente já passou por várias dessas propostas aqui, sendo contemplada em maior ou menor escala, a maneira como Paulo vem trabalhando. Ele não separa totalmente em blocos, mas ele enfatiza um assunto, depois ele retoma a proposta, ele trabalha com questões práticas. Essa é a maneira como Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. Então, sempre que a gente lê a carta ou qualquer carta, leia como sendo uma carta. Tá? Uma carta que foi enviada para alguém ou uma carta que foi enviada para uma igreja. Tá? No caso aqui, os irmãos ali de Colossenses, e também recomendado para ler para a igreja de onde mesmo? Qual era a igreja secundária? Laodiceia. Isso. Então, Colossenses ou Colossos não era o único destinatário dessa carta, como era comum. Como já mencionado aqui, várias cartas dos apóstolos eram compartilhadas e lidas em outras igrejas e comunidades ali também. Tá? Entrando aqui então na aula 6, a gente vai finalizar o capítulo 3, aula 7, desculpa. Finalizando parte do capítulo 3 ali que nós ficamos pendentes ainda semana passada, e a ideia é finalizar o capítulo 3 aqui, pelo menos entrar no versículo 1 do capítulo 4, tá? Então, só revisando rapidamente, depois de falar sobre alguns dos ensinamentos falsos, né, que os falsos mestres ali, aqueles hereges, estavam tentando fazer com que entrasse na mentalidade daquela igreja, Paulo combate de uma maneira mais direta, mas ele traz uma proposta que seria uma proposta de proteção não só contra a heresia, mas também queria direcionar todo o estilo e a caminhada daqueles irmãos. Então, a proposta, você pode retomar depois o texto inteiro ali, mas basicamente é olhar para Cristo. O versículo que poderia ser um versículo-chave aqui é: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou de lembrarmos que por Ele, através dEle, para Ele foram feitas todas as coisas. Então a proposta de proteção envolve ter em mente Cristo em todo momento. Ter em mente que Cristo é quem Ele é, então tudo que Ele fala ali sobre quem Ele é como Deus totalmente Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, da nossa vida, de todo o universo, de todo o ser. Cristo e a sua obra, ele enfatiza isso várias vezes, desde a morte e ressurreição, de ter nos vivificado, de ter nos resgatado. Então,
Tenhamos em mente isso de uma maneira clara, que isso servirá como proteção para as nossas vidas e para a nossa caminhada. E Cristo com relação aos efeitos da sua obra em nossa vida. Então, tudo aquilo que há de acontecer e que já aconteceu no momento da nossa conversão e que a maneira como Ele ainda tem trabalhado na nossa vida. Tá? Então, ou seja, parte inicial aí, que nós entramos do capítulo 3 também, a gente trabalhou com o princípio raiz da vida cristã, onde ele enfatiza, de procurar as coisas do alto, de manter os pensamentos nas coisas do alto, uma vez que nós já morremos para aquela natureza, para aquela velha natureza, para aquele velho homem, fomos vivificados, feitos novas criaturas. Ele está falando agora, nosso olhar, a nossa mente, a nossa busca tem que ser voltada para as coisas que são do alto, e os nossos pensamentos não só encontrá-los, mas manter os nossos pensamentos nessas coisas que são do alto. E ele traz algumas diretrizes para a nossa vida cristã, entrando de questões bem práticas. Então, ele fala de pecados da velha vida a serem abandonados, onde ele fala da importância do despojar, da natureza terrena. E ele fala, de onde a gente vai entrar um pouco mais hoje, não abordamos tanto aqui semana passada, das virtudes da nova vida a serem cultivadas. Ou seja, desse revestir como povo escolhido de Deus. Aí eu projetei para vocês essa imagem aqui que nos ajuda a lembrar o que Paulo nos diz, ou seja, façam morrer tudo o que pertence, uma vez que eu tenho que almejar, buscar as coisas que são do alto, manter o meu pensamento e não nas coisas terrenas. Ele trabalha com essa proposta agora de uma maneira prática. Então, façam morrer tudo o que pertence a essa natureza terrena que nós somos inclinados, impulsionados naturalmente a buscar e nos mantermos nelas. Tudo aquilo que é terreno nós somos impulsionados. Fique nessa, viva dessa maneira, busque essas coisas. Então ele está falando, façam morrer tudo que pertence a isso. E ele faz uma lista. Eu não me detive em item por item dessa lista aqui. Você pode fazer isso como tarefa de casa. São conceitos conhecidos, como eu mencionei semana passada, nem sempre nós reconhecemos na nossa vida. Mas a lista que ele colocou é imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, e ele fala que é idolatria. E então, por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver. Entenda que ele está olhando e faz essa lista, mesma maneira como ele termina esse versículo, ele fala, olha, é como vocês costumavam viver. Tem que ser diferente. Por isso que ele está batalhando e martelando aqui, olha, não se deixem voltar a viver essas velhas práticas, não se deixem viver novamente como esse escravo do pecado e das suas obras. Então é por causa dessas coisas da natureza terrena. E ele acrescenta alguns elementos a essa lista, depois ele retoma mais uma vez, abandonem todas essas coisas. Então ele acrescenta aqui, olha, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. Alguém que está andando com Deus pode ter algum problema com um desses pecados da natureza terrena? Sim. Mas Paulo está falando, olha, essa é a maneira como vocês costumavam viver, era marca, não havia luta contra, era algo presente, você era dominado por isso. Como cristão, nós lutamos contra isso. Ele está falando, há um esforço, façam morrer, abandonem. Então é algo contínuo, porque sempre vai querer retornar. E ora a gente trabalha uma delas, a gente vence uma delas, surgem outras que nós precisamos também lutar para sermos vitoriosos, e ora que ela está querendo ressuscitar de novo, a gente precisa, na dependência de Deus, olha, mantém isso aqui morto. Então é uma dinâmica constante na nossa vida. Lembra que eu falei, ser cristão não é fácil? É isso aqui, o tempo todo a gente tem que estar em estado de alerta, e tem dias que parece que a gente está mais esgotado e tende a baixar a guarda e nos dar o direito, a liberdade de deixar alguns desses pecados, ou dessas tentações dominarem. Então a gente deixa essa natureza tomar conta por vezes, e a gente tem que voltar novamente ao Senhor. Senhor, nos faça perceber e vencer. Então esse fazer morrer e abandonar vai ser algo constante. Não baixa a guarda porque venceu uma vez. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós não podemos baixar a guarda jamais. E aí vem então as virtudes da nova vida a serem cultivadas, que eu estou colocando aqui como sendo novas vestes. Não sei se vocês lembram, eu projetei uma imagem, eu não trouxe essa imagem nessa recapitulação, mas é como se fosse uma pessoa que tirou uma veste, e uma veste nova, ou vestes novas estão sendo colocadas sobre ele, que não é fruto simplesmente do esforço dele. Nós temos ali uma
um auxílio, tá? O próprio Senhor nos trabalhando em nossa vida para nos ajudar nesse processo de vestir essa nova roupagem. Vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Tá? Então é importante a gente lembrar disso aqui também. Esse novo homem não é fruto do nosso trabalho e ele não é a imagem de qualquer coisa. Ele estava trabalhando aqui, olha, a imagem do seu Criador. Tá? Lembrando do texto que eu li com vocês também. Todos nós com o rosto descoberto, né, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Tá? Uma obra que não é minha. Tá? Mas tem algo acontecendo em mim e ele está falando, é um processo, de glória em glória estou sendo transformado. Tá? E após falar dessa questão de uma maneira prática, depois ele vai, eu não entrei nisso semana passada, né, ele vai pontuar quais são algumas virtudes que nós precisamos desenvolver, já que ele apontou quais são alguns aspectos dessa natureza pecaminosa e terrena que nós precisamos abandonar. E aí, semana passada eu li com vocês esse texto, onde ele fala que parte desse processo de renovação vai envolver também nós rompermos algumas barreiras. Tá? E versículo 11, Paulo diz o seguinte: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E aí eu mencionei algumas barreiras que precisariam ser vencidas, uma delas seriam raciais. O Senhor não está olhando para isso, outra delas seriam barreiras religiosas, mas também culturais e barreiras sociais. Tá? Em alguma medida, em alguma proporção, todos nós estamos sujeitos a deixar que algumas dessas barreiras sejam erguidas e, mais uma vez, às vezes é de uma maneira sutil e nós não reconhecemos. A partir do momento que você se acha melhor do que alguém, porque você estudou em determinada universidade, porque você teve uma experiência transcultural em tal lugar, porque você estudou numa faculdade teológica A, B, C, D, você já está transgredindo um desses princípios e a barreira já foi levantada, você está se considerando melhor culturalmente. Se você se considera melhor ou mais crente do que fulano, beltrano e ciclano por causa de alguns elementos e práticas simplesmente religiosas, mais uma vez, cuidado com as barreiras religiosas. Né? A nossa igreja é melhor que a igreja tal, com a igreja... A gente tem que ter cuidado. Obviamente, não é um problema nós reconhecemos que somos uma igreja séria. Mas como eu faço isso? É olhando para Cristo? É olhando para a igreja somente, para o trabalho que a gente faz? Então, percebe? O filtro sempre vai ser o exercício que Paulo faz. Cristo, quem Ele é, sua obra, seus efeitos sobre nós. Tá? Então, ao lidarmos com essas barreiras, é importante a gente ter isso em mente. Ou seja, Paulo não está com a intenção aqui de negar toda e qualquer distinção, seja ela ética, seja ela religiosa, seja ela social, seja ela cultural, elas existem. Tá? A questão é como eu me relaciono, como eu lido com essas diferenças. Tá? O senhorzinho que saiu lá do interior de Minas, que fala nós vai, nós come, e aquele que mora na capital paulista, que algumas vezes fala assim também. Tá, mas tem um português um pouco mais, elaborado, mais fiel à gramática. Estou olhando para a Larissa porque ela já está rindo de mim, porque ela está fazendo letras no Unicamp, de vez em quando ela briga comigo por algumas questões que a gente conversa. Mas isso é fato. Eu não posso ter preconceitos simplesmente por isso. Essas diferenças, elas existem. Agora, como que eu lido? Né? Como que eu dou ouvidos para aquele senhorzinho que cresceu lá no interior, mas ele vem falar de Bíblia comigo, e ele fala daquilo que ele conhece, das experiências dele com Deus. Muitas vezes a gente já chega com aquele ar de superioridade. Não, eu saí dessa cidade, eu estou voltando, vocês precisam me ouvir. Eu estou me colocando nessa condição, a barreira está erguida, está levantada para a maneira como nós nos relacionamos. Isso podemos fazer aplicações para várias outras. Né? Quem estuda na Unicamp, quem estuda na Unip, quem estuda na PUC, né? Os universitários que estão aqui, moro no condomínio fechado tal, no bairro tal, moro no bairro tal de Campinas, periferia, bairro nobre. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Somos uma igreja elitizada, não é para ter, não é para ter. Público-alvo a ser alcançado, tudo bem. Mas é para tudo, é para todos. Cristo veio para todos. Então, cuidado com isso aqui.
Tá? Nosso coração, de alguma maneira, pode se deixar permitir que essas barreiras sejam erguidas de uma maneira muito sutil, até sacralizada, fala-se de uma maneira muito, vamos lá, cristã muitas vezes, né, mas carregada de uma série de preconceitos. E isso a gente estende para tudo que a gente vive na própria sociedade de hoje. E, obviamente, a gente tem que ter todo o cuidado com esse discurso, ao discurso da tolerância a tudo e a todos. E muitas vezes, por causa desse discurso da tolerância a tudo e a todos, nós corremos o risco de nos silenciar ao invés de falarmos com amor, com respeito, com cuidado. Tá? Não é silenciar a nossa fé, é muito diferente. Tá? Então a tolerância e o respeito, eles devem permanecer e prevalecer. Agora, a Bíblia não tolera aquilo que é pecado. O pecado deve ser tratado como pecado. Tá? Então, cuidado com o uso desses textos que mostram esse livrar-se dessas barreiras para dar vazão para aquilo que não está sendo defendendo biblicamente aqui. Tá? Tudo pela tolerância? Não. Tá? Não podemos fazer isso. Textos que apontam, que reforçam um pouco esse conceito, Atos 10, versículo 34, por exemplo. Então Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Tá? Não é porque você simplesmente é judeu e o outro é gentil que eu amo mais, né, que o meu sacrifício tem mais efeito na vida. Não. Tá? O meu amor é para todos, o meu sacrifício foi para todos, eu quero atuar e trabalhar na vida de todos. Tá? Então Deus não trata as pessoas com parcialidade aqui. 1 Pedro 1,17, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha que interessante a fala de Paulo. O fato dele não tratar a gente com parcialidade ou com imparcialidade, isso deve gerar em nós temor, porque ele vai olhar para mim e vai me tratar como eu devo ser tratado. Sempre. Tá? Sendo um líder da igreja, vou ser tratado como sendo líder, mas sou filho, sou servo, sendo um membro que está envolvido com alguma área, sendo a ovelha rebelde, ele vai me tratar como deve ser tratado. Com perfeição, com justiça, sempre. Do jeito que a gente não consegue tratar um ao outro. Tá? Então, lembre-se disso aqui. E aí, para nos lembrar, né, desses conceitos que Paulo trabalha, né, quando ele fala onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, ou seja, ele está falando, para Deus não vai ter isso aqui. Ele fala, mas Cristo é tudo em todos. Agora, observe como ele vem trabalhando isso ao longo da carta. Olha aqui, 1,13, ele é o Filho amado. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é primogênito de toda a criação. Ele é o eterno, onipotente Criador. A gente precisa lembrar quem Ele é. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso Redentor. Ele é a esperança da glória. Ele é o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Lembra, ele está combatendo aquele ensino de que há um conhecimento diferente. Há pessoas aqui que adquiriram um conhecimento especial que os outros não têm. Ele está falando, olha, se você tem a Cristo, você também tem acesso a esse conhecimento. É para todos. Ele é o Senhor de tudo, de todos. Ele é a plenitude de Deus. Ele é tudo em todos. Tá, é isso que Paulo está trabalhando, é isso que Paulo está martelando e reforçando com a igreja. Uma vez que nós entendemos isso, estou sendo preparado para de fato andar com Deus, caminhar com Ele e deixar que Ele faça o trabalho em nossa vida. Tá, e aí ele volta no conceito, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ou seja, ele fala todas aquelas questões, ele fala sobre aquilo que tem que ser deixado para trás, ele relembra alguns conceitos importantes, agora ele volta. Portanto, uma vez que, sendo assim, ele fala, como povo escolhido, ou portanto, né, uma vez que você já se despiu desse velho homem, dessa natureza, ele fala, como povo escolhido de Deus. Eu sou lembrado que eu já não sou mais qualquer um. Eu já não sou mais simplesmente uma criatura, eu não sou mais aquele escravo, eu faço parte agora do povo escolhido de Deus. Tá? E é assim que ele está me chamando para me portar. Tá? Lembra lá de Efésios, quando ele fala, andai de modo digno do evangelho que vocês foram chamados. Bem semelhante agora, como povo de Deus, como povo escolhido de Deus, vocês têm que viver de tal maneira agora, como povo escolhido de Deus, ele qualifica como povo, primeiro, santo.
Nós somos um povo chamado para viver em santidade. Nós somos um povo que foi feito santos. Tá, observe 1 Pedro 2, versículo 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está falando, nós somos nação santa. O ser não depende simplesmente das minhas escolhas, nós somos. Lembra, mencionei isso também lá atrás, mas eu fui chamado para viver de maneira santa como esse povo para o qual, ou como esse povo escolhido de Deus aqui, mas além de ser santo, o povo escolhido de Deus santo, ele fala que também somos amados. Então, observe, lembrando Romanos 5,8, o princípio, essa verdade maravilhosa que nos somos lembrados aqui, Deus demonstra o seu amor por nós, não por causa da minha raça, não por causa da religião, não por causa da cultura, não. De acordo com esse texto, é porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, não merecedores de nada. É esse povo amado que nós somos. Tá? Não pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Mas uma vez que Ele me ama, eu sou esse povo amado, Ele quer que hajamos de algumas maneiras. Tá? Eu acho que eu projetei, mas eu não falei isso aqui, né? Quando Ele fala aqui, povo escolhido de Deus, é lembrar que a ênfase aqui eu fui escolhido por Ele, não fui eu que o escolhi. Então eu coloquei aqui João 15:16 para a gente lembrar. Vocês não escolheram, mas eu os escolhi. Tá, nós exercitamos a nossa fé, nós declaramos que cremos, mas é importante sermos lembrados. Nós fomos resgatados por amor, graça, obra exclusiva dEle. Tá? E aí ele vem com essa ideia de livre, eu acrescentei, o versículo ali não está falando, mas eu resgatei o anterior, livre de toda barreira. E aí ele acrescenta a lista, cheios de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Então ele coloca esses elementos dos quais eu tenho que me revestir. Percebe? É uma lista muito parecida lá com obra da carne, fruto do Espírito, mas ele está falando, olha, abandone isso aqui agora, se revista. A luta existe, eu tenho uma tarefa importante aqui para ser desenvolvida na minha vida. Tá? Então, textos paralelos que me vêm à mente aqui, Romanos, capítulo 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Tá? Renovação da minha mente constantemente. Efésios capítulo 4, quanto à antiga maneira de vocês viverem, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e ele fala, e a serem renovados no vosso modo de pensar e revestir-se do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus. Então são textos paralelos que nos ajudam a entender e olhar para esse processo aqui. E obviamente temos que fazer esse exercício. Quais desses elementos eu tenho realmente, tem feito parte da minha vida? Tá? E Paulo ele não está condicionando, mas ao usar aqui, portanto, revistam-se de, quase que também esses elementos vão ser consequência, eu tenho que fazer isso agora, e de certa maneira, conforme eu me revisto disso aqui, eu sou munido de elementos, de ferramentas que me ajudam também a combater aquele outro que eu preciso abandonar. Tá? Uma vez que eu tenho humildade, eu vou olhar realmente para mim mesmo, vou reconhecer as minhas fragilidades, eu vou reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso de ajuda. Tá? Entre outros elementos que ele coloca aqui que vão ter essa ligação e esse paralelo que a gente pode, obviamente, fazer com a nossa vida aqui. Tá? E outra, perceba, ele fala então, este povo escolhido de Deus aqui está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então ali em cima eu coloquei as duas referências que eu acabei de mencionar para você aqui, Romanos 12:2 e Efésios 4:22. Não é algo automático, tá? Eu tirei a roupa e já vou vestir uma roupa nova. Bom seria se fosse simples assim. Mas ele fala que parte desse processo há algo que tem que ser trabalhado que é aqui. Minha mentalidade, senão é só simplesmente substituição de ação. Eu deixei de roubar e agora, ponto. Não roubo mais. Tá, mas lembra também do processo? Uma vez que há mudança de mentalidade, eu entendo que furtar é um pecado, desagrada a Deus, isso vai sendo trabalhado na minha mente, entra no meu coração e uma nova mentalidade, ela é adotada. Então agora eu passo a trabalhar. Só isso? Vocês lembram lá do texto de Efésios? Eu passo a trabalhar e agora eu vou ajudar outro. Opa! É isso que é o processo. Então,
há uma mudança que acontece na nossa vida. Ela pode ser simplesmente substituições, mas ela vai ter um valor muito curto, durabilidade curta. Mas a partir do momento em que isso faz efeito de fato na minha mente, entra no meu coração, eu posso até ter recaídas, mas aquilo está aqui dentro e eu vou ser lembrado, vou ser martelado. Lembra. Tá, então, por isso que é um processo que realmente dá trabalho. Eu preciso encher a minha mente daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é justo. Filipenses 4:8 na mente. Para que isso faça parte da minha vida e seja incorporado. Está aqui, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do meu Criador, do meu Senhor. E aí ele começa a desenvolver uma série de outras práticas e confrontar que são muito importantes para a nossa vida, e eu vou passando em cada uma delas. Primeiro, ele fala aqui de suportar. Observe, suportem-se uns aos outros. Então eu posso até pegar, portanto, agora você vai adotar isso aqui, portanto agora, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Provavelmente aquela igreja estava vivendo experiências de queixas, de brigas, de intrigas, de alguém magoando o outro, de alguém ofendendo o outro. Ele está falando agora, vocês precisam primeiro suportar uns aos outros. Tá? Ser suporte. Eu acho que tem as duas ideias aqui presentes quando a gente fala de suportar, né? Talvez você já usou a expressão eu não suporto essa pessoa, de não aguentar, de não tolerar, mas a ideia de ser suporte. Tá? Por vezes alguém passando por dificuldades, por necessidades, e você vai ser ali aquele que suporta, que dá amparo, que auxilia. Mas também tem essa ideia de suportar, de ser longânimo, de ser, vamos lá, pegando aqui o que ele fala, né, de ser paciente, de exercer bondade, de exercer profunda compaixão. Com algumas pessoas a gente vai ter que ser isso, de exercitar isso de uma maneira mais intensa. Né? No conceito, a gente pode até às vezes falar, não, mas fulano é insuportável mesmo. Mas de acordo com esse texto, eu vou ter que suportar mesmo o insuportável e vou ter que dar suporte mesmo para aquele que aparentemente não merece esse suporte. É fácil isso? Não. Se fosse fácil, seria bala para todos nós. Por isso que a gente precisa realmente ter essa humildade de reconhecer, eu não tenho condições de fazer isso. E eu me sujeito ao Senhor. Então suportem-se uns aos outros, né? Levantar o outro, é manter-se reto, firme, carregar, suportar alguém. Essa ideia aparece aqui, por exemplo, 2 Tessalonicenses 1, versículo 4. Por essa causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Está vendo? É alguém que está aguentando firme em determinadas situações, é alguém que está passando por situações que podem esmagar, gerar sofrimento, mas ele está ali aguentando firme. E boa parte das vezes nós precisamos de alguém suportando conosco nessas situações. É alguém que está passando por luto. Essa semana eu tive a experiência de ir no Boldrini, compartilhar um texto bíblico na capela deles ali. E tem hora que você fala, Deus, o que eu vou falar? Né? Tinha ali uma mãe e a avó, há 17 dias naquela situação no hospital, a criança tinha acabado de entrar 2 aninhos. O que você fala? É ler a palavra e deixar que a palavra console. É levar as escrituras e falar, Deus, não sou nada aqui. Eu não estou passando nem perto do que essa família está passando. Suportar. Muitas vezes é nos colocar na condição do outro. E às vezes a gente não está disposto a isso. Às vezes nós não estamos sensíveis a isso. Peça para Deus, Deus me ajude a entender, a perceber, a ser, ajudar esse outro a suportar. Efésios 4:2, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E, meus queridos, se não fosse aquele insuportável aqui, talvez Paulo não falaria que sejam humildes, sejam dóceis, sejam pacientes. Sua vontade é dar uma atravessada, pegar pelo pescoço e torcer. Não faça isso. Trate com amor, com humildade. Seja dócil, paciente. Mas ele não para aí. Ele vai além. Quer realmente mexer com a gente, né? Perdoar. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. E olha o padrão, qual é a referência? Como
o Senhor o perdoou. A referência não é como eu quero, a referência não é como eu estou me sentindo, a referência não é como eu acho, a referência é como Cristo nos perdoou. Tá? Então a gente pode lembrar aqui o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu acredito que a grande maioria que ora o Pai Nosso sequer pensa no conceito de uma afirmação como essa. Mas é a verdade e é a oração que a gente tem que fazer. Porque nós somos levados e confrontados a viver assim, perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Não é só a ofensa do outro contra mim, mas é o que eu tenho contra o outro e o que o outro tem contra mim. Ele está falando um perdão mútuo aqui. Como o Senhor lhe perdoou. Como que o Senhor te perdoou? Vai lá. Me ajuda a lembrar aqui, eu esqueci. Eu preciso ser lembrado. Como o Senhor perdoou você? Uma palavra que te lembre. Eu vou chegar mais perto que eu estou ouvindo, mas não estou vendo quem é. É você, Elô? Gente, que desafio é esse? Perdoou completamente. Maneira plena. O que mais? Fala de novo. Perdoou todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Completo mais uma vez. Incondicionalmente. Você tem colocado condição para perdoar alguém? Eu preciso de mais tempo. Não, o que ela fez o que ele fez é segunda, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, já até perdi a conta, eu preciso digerir isso melhor. Eu sou humano, eu sou o pecador, percebe? A gente vai condicionando, a gente não só condiciona, a gente justifica. O que mais? Como Cristo te perdoou? Como Cristo me perdoou? Tem algum outro elemento que você lembra? Todos os dias, diariamente nós somos perdoados pelo Senhor das nossas práticas recorrentes. Gente, é esse o padrão. É esse o padrão. E você pode fazer o exercício de lembrar mais e falar. E se você esqueceu, fala, Deus, me lembra. Me lembra. E me ajude a perdoar dessa maneira. Alguém não foi perdoado por Cristo? Você não tem o direito de escolher a quem perdoar. Você não tem o direito de simplesmente qualificar o tamanho da ofensa e escolher aquelas que você acha que devem ser perdoadas. São todas elas. Tá? E tem outros materiais sobre perdão e mágoa que você pode acessar e estudar de uma maneira mais completa. Mas vamos lá. Está aqui, pelo menos uma referência que eu coloquei. Ele perdoou todas as nossas transgressões. Paulo está lembrando e falando para eles de uma referência que não era algo desconhecido por eles. Paulo havia falado para eles sobre isso. Escuta, Cristo já perdoou todas as nossas ofensas. E por isso que eu estou falando para vocês agora, perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Perdoem como Ele perdoou. De maneira plena, completa, incondicional. Significa que eu não vou lembrar da mágoa, muitas vezes, ou lembrar da ofensa. Não é isso. Às vezes ela vem, mas eu vou ter que lutar contra isso para não ressuscitá-la. A memória eu não consigo apagar totalmente. Mas uma vez que Cristo já pagou, uma vez que já foi perdoado, uma vez que eu perdoei, o Senhor já tratou e tem tratado o meu coração. E há mágoas realmente que de vez em quando ela tenta ressuscitar. A gente tem que lutar para não dar espaço para ela ressuscitar e a gente jogar a ofensa novamente contra o outro. Observe Lucas capítulo 7, versículo 41 até 43, 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50, e nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Outros textos que nos lembram dessa relação de perdão, Mateus 18, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 70 vezes 7, Jesus lhe respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 7 vezes, Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então você está fazendo a conta agora, né? Registrando num caderninho, 70 vezes, você está chegando. Quantos anos de casado? 25, 30, opa, a lista dá para passar aqui de 70 vezes 7 tranquilamente. O princípio é que não é uma quantidade, é quantas vezes for necessário.
Seja lá quantas ofensas foram feitas contra você, a responsabilidade é perdoe, perdoe. E na sequência continua aqui: o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Se você lembra, mais para frente, esse que havia sido perdoado, o que ele faz? Ele não perdoa. Opa, o que eu estou aprendendo com isso? Tá? Então lembre-se disso. Continuando no texto, versículo 14 agora de Colossenses ainda. Acima de tudo, ou seja, primeiro vamos lá, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Agora ele fala, revistam-se de amor, acima de tudo, porém, ou se tem algo excelente que você tem que buscar, ele está falando agora, revista-se de amor, que é o elo perfeito. De alguma maneira o amor é exaltado aqui. Tá? Lembra lá, Colossenses 1, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm de Jesus e do amor que vocês já têm exercitado. Mais uma vez, Paulo está falando de algo que eles já estavam experimentando, de conceitos que eles conheciam. Paulo está reforçando agora, olha, você já tem praticado. Não se esqueça, revista-se de amor. Constantemente, revista-se de amor. Tá? E esse princípio está na Bíblia de ponta a ponta. Olha, 1 João 3, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Tá, João está falando lá desde o começo, a gente está sendo estimulado a aprender, a exercitar o amor. 1 João 4, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E olha a confrontação. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como o amor tem se manifestado na sua vida. Amar os queridos, amar a família é fácil. Alguns diriam, não é tão fácil. Mas amar aquele que pega no nosso pé o tempo todo, amar aqueles que nos desprezam, amar aqueles que nos humilham, esse é o desafio para nós. Amar aqueles que são amáveis é fácil. A proposta é para todos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede. Quem não ama não conhece a Deus. E acho que Paulo vai parar aí, não, o desafio ele é tremendo, mas ele fala agora também, vivam em paz, suportem-se, perdoem, amem, vivam em paz. Mesmo nesse ambiente onde há ensinos falsos sendo ensinados, mesmo nesse ambiente onde a confrontação tem que acontecer, ele está falando, vivam em paz. Não imponha sobre os outros aquilo que nem você experimenta, combatendo aquelas regras, aquela série de questões que estavam sendo impostas por ele, mas ele está falando, viva em paz. Ele diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Fomos chamados para viver nessa paz que não procede de mim, mas que também vem dele, como membros de um só corpo. Observe João capítulo 14, versículo 26, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Perceba, não é uma paz qualquer, não é aquela paz simplesmente de, hoje o dia está tão tranquilo, né? Deus me deu assim, botou as crianças tudo para casa, dos tios, férias está chegando, mas hoje tem programa de férias, né? Eles vão perturbar outros, uma paz em casa, aquele silêncio, que você... Não é essa paz, gente, não é. É engano se você está buscando somente essa paz. É aquela paz que mesmo o mundo desabando, o seu filho pulando, gritando, chorando, às vezes com dor, com cólica, você está falando, tem uma paz que não é normal, não é comum. É essa paz que o Senhor nos dá. É a paz que é fruto de termos sido feitos filhos de Deus. É a paz que foi tirada da condição de inimigo, de debaixo da ira, para viver debaixo desse Deus que ama, que protege, que cuida, que promove a paz. Tá, e o nosso papel, a nossa responsabilidade também é promover essa paz. Está aqui, Romanos 12, façam todo o possível para viver em paz com aqueles que você gosta muito, que são seus amigos. Não, façam o possível para viver em paz com todos. Com todos. Tá? Filipenses 4, deixa eu caminhar um pouquinho mais com vocês aqui, eu vou dar os 10 minutos, tá? Pode ficar tranquilo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Tá? Então são ênfases dessa paz que é muito além daquilo que a gente muitas vezes consegue compreender e vai além da paz que muitas vezes nós estamos buscando. Tá? Não é uma paz situacional, momentânea, vai muito além disso. Tá? É uma paz que é fruto da minha relação com Deus, tá? Da minha compreensão da sua obra na minha vida e do meu papel como servo, como Cristo. E ele fala como parte do corpo, como membros de um só corpo. E aí ele mesmo, Paulo, nos lembra em Colossenses mesmo, está todo o corpo sustentado, unido, por seus ligamentos juntas, efetua o crescimento dado por Deus. É como esse corpo, é como membro desse corpo que eu preciso lutar por essa paz, preservar por essa paz. 1 Coríntios 12:12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Só nos lembramos dessa posição, dessa condição de membros de um corpo. E aí vamos para o intervalo e a gente volta em mais uma palavra de exortação, de estímulo de Paulo para nós. Importante frisar com vocês aqui que Colossenses, não só Colossenses, mas que a Escritura é rica, tão rica, e isso é precioso, que a gente não consegue explorar tudo que tem que ser explorado em uma aula. Tá? Então o que vocês estão percebendo? Eu estou pegando uma ideia, às vezes uma palavra, um conceito, e dou uma pequena desdobrada. Tá? Você pode chegar em casa e desdobrar mais ainda e ampliar o seu leque, falar assim: Deus, eu preciso entender mais sobre o amor. Vai abrindo e pega uma chave bíblica, pesquisa no Google, né, o que a Bíblia fala sobre o amor. Use as ferramentas que você tem ao seu alcance para isso, é riquíssimo. Tá? E vocês têm chegado para mim algumas perguntas, alguns questionamentos no intervalo, preciosíssimos. Um deles, compartilho com vocês, ao falar sobre o amor e falar assim: olha, Paulo está falando do amor no contexto de uma igreja, isso aqui é para ser exercitado na igreja, como que isso acontece fora do ambiente? Gente, é para fora do ambiente também. Que a gente é lembrado quando você vai desdobrando, olha, ame aquele que te persegue, ore por aquele que te persegue. Então o exercício do amor fora desse ambiente, ele é extremamente importante, e ele é testemunho do amor que você desfruta porque primeiro Deus te amou. Tá, então vamos lá, exercite fora. Às vezes a gente não sabe como fazer, como suportar o não cristão. A gente fala que no ambiente de igreja a gente desfruta disso de uma maneira maravilhosa. Alguém está passando por uma necessidade, às vezes um já liga, o outro você nem ligou, já está passando na sua casa, passa no hospital, já está dando todo o suporte, cuidando, amparando. Fora do contexto da igreja, às vezes a vida é totalmente solitária. Às vezes até aquele que poderia ser auxílio abandona. Você tem essa missão. Lá fora você vai ser esse que também vai suportar, que vai demonstrar o amor, que vai promover a paz. Então, fui lembrado também de um conceito extremamente importante, de paz, que paz não significa ausência de conflito. Por vezes, algum conflito que surge, ele vai ser o veículo para promover uma paz diferente no ambiente do lar. Tá? A esposa percebeu, vou falar a esposa que é mais comum, percebe uma questão que precisa ser conversada e trabalhada, e o marido foge. E ele foge de várias maneiras, ele trabalha mais, ele vai lanchar com os amigos, ele vai para o futebol, porque ele sabe que chegar em casa a mulher está lá na porta esperando, vamos sentar e conversar? Não é brigar, o marido está achando que você está esperando para brigar, não é para brigar. Para conversar e resolver uma situação para que o ambiente seja de fato paz. Percebe? É um exemplo prático também de ausência de conflito, nem sempre é um ambiente de paz. E um ambiente onde surgem conflitos, não necessariamente a paz não pode ser estabelecida. Lembre-se disso. São só insights aí que chegaram para mim durante o intervalo, importantes de serem lembrados compartilhando com vocês. E Paulo ele continua, ainda aqui quando ele diz: e sejam agradecidos. Então vamos lá. Suportem uns aos outros, perdoem, amem. Promovam a paz, busquem a paz. E agora ele está falando: sejam agradecidos. Não é a primeira vez que ele fala sobre ser agradecido. Capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 15, versículo 16, versículo 17, capítulo 4, versículo 2. O tempo todo ele está falando de sermos agradecidos, sermos agradecidos.
É um exercício constante que Paulo está lembrando essa igreja, esses irmãos. Tá? Eu coloquei pelo menos 2 dessas referências que eu mencionei aqui. Capítulo 1, versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso... Agora ele está falando que ele está exercitando isso. Sempre eu agradeço a Deus pela vida de vocês quando eu oro por vocês. Capítulo 2, versículo 6, 7. Continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados nele, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Já estudamos isso aqui. Meu coração tem que encher, transbordar, contagiar, encharcar as pessoas que estão ao meu redor. Gratidão, é isso que ele está falando aqui. Sejam agradecidos. E aí então ele entra, uma parte aqui a mais que ele fala, que eu estou chamando aqui, né, de tornar-se moradia da palavra. Ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Opa, isso aqui é um elemento extremamente importante para que as outras também sejam cumpridas. O andar em Cristo, o revestir-se do novo homem, isso aqui são elementos extremamente importantes, fundamentais. Habite em vocês a palavra de Cristo. Eu tenho que tornar-me a habitação. E olha como ele fala também, habite como? Ricamente. Às vezes a gente está deixando uma habitação bem pobrezinha da palavra, né? A gente consegue lembrar um versículo com muita dificuldade, eu às vezes acho alguma referência, opa, não é isso que vai apontar também que está cheio, mas é o quanto dessa palavra está entrando e guardando e permanecendo na minha vida. Tá? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Tá? Tabernacular em vocês a palavra de Cristo. Fazer morada em vocês a palavra de Cristo. Não é uma visita. Se você vem aqui, ouve a palavra e saiu daqui, esqueceu, foi uma visita. Está falando, more. E em alguns é uma visita até indesejada, porque a palavra incomoda. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Tá? Lembre-se disso. Textos de apoio, né, que reforçam a ideia. Eu gosto de trazer isso aqui. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E olha o que ele diz, que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração. E aí ele fala, então ensine-as com persistência aos seus filhos. Ela precisa habitar no meu coração para que eu tenha condições de ensinar. O mesmo vai acontecer aqui, acho que depois eu vou explorar, mas ele fala, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês, e ele fala, então ensine, aconselhe, cantem. Opa, primeiro habite em meu coração. Eu não posso fazer essas coisas separadamente, todas elas sem que eu seja essa habitação. Eu posso até cantar, mas se o meu louvor for fruto de alguém em quem a palavra habita, é um louvor diferente. Se eu ensino como resultado de alguém que tem a palavra habitando no seu coração, o ensino ele é diferente. O espírito que age é o mesmo. É o mesmo. Tá, mas tem diferença, porque esse ensino faz diferença primeiro na minha vida. Se eu aconselho alguém, uma vez que eu sou cheio da palavra, eu também reconheço que eu estou sujeito a pecar semelhantemente. Eu também sou confrontado com aquele pecado, eu também sou confrontado com a palavra. Então lembra, gente, habite ricamente a palavra de vocês. Que essas palavras estejam no meu coração para que eu tenha condições também de ensiná-las. Tiago, capítulo 1, livre-se de toda impureza, moral, maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Precisa estar no meu coração abundantemente. Salmo 119. Eu guardo no meu coração a sua palavra para quê? Para não pecar contra ti. Mente, coração. Tá? Quando alguém me magoa e eu deixo guardado no meu coração, gente, isso aqui causa um estrago enorme. Vamos lá, pensar no aspecto bom. Se eu deixo a palavra encontrar a morada no meu coração, isso faz algo fantástico, maravilhoso. Me livra de ciladas, me livra de guardar mágoa, me livra de cair em pecados. Traz para mim palavras que vão edificar a vida do outro. É a riqueza, por isso que ele está falando, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Num dos comentários bíblicos que eu usei, o autor diz o seguinte, a fim de purificar os atos, é preciso antes purificar a mente e o coração. Eu quero fazer tudo aquilo sem trabalhar o meu coração. Não vai dar certo.
Tá, logo vai passar. Então observe, as mudanças devem acontecer, e isso é algo que o Ministério de Aconselhamento trabalha, que nós trabalhamos como igreja, que trabalha-se no Ministério Infantil. As mudanças precisam acontecer de dentro para fora, senão vão ser simplesmente substituições de atitudes. Mudanças têm que acontecer de dentro para fora. E aí ele fala, e então ensinem, aconselhem, cantem. Mais imperativos para nós exercitarmos no corpo. E mais uma vez aparece o quê? Com gratidão. Onde? Aqui. Não é da boca para fora. Obrigado por ter me ajudado, obrigado por ter passado em casa. Você não está nem aí. Com gratidão a Deus em seus corações. E a gratidão somente pelas coisas boas? Não. Gratidão sempre. Em tudo dai graças. Em tudo. Bati o carro, Senhor, não entendo a situação. Mas não me deixe viver uma vida rancorosa, amarga por causa disso. Que eu seja grato porque houve um livramento, que eu seja grato porque de alguma maneira eu vou ter recurso, que eu seja grato porque há uma lição a ser aprendida aqui. É o exercício de encontrar, tá, o motivo de gratidão. Então, lembre-se disso, corações cheios de gratidão. Tá, e lembrando, 2 Timóteo 3, 16 e 17, né, toda a Escritura ela é inspirada, ela é útil para isso, ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Tá, a ferramenta de Deus lapidar-nos, confrontar-nos, mudar a nossa atitude, para que conheçamos mais, para que sejamos mais parecidos com Ele. E aqui eu coloquei rapidamente só para você o exercício de perceber as similaridades, né, entre Colossenses 3 e Efésios 4. Você vai ver aqui a linguagem de Paulo muito parecida, né? Despisse do velho homem, revestisse do novo homem, revestisse do novo homem, renovado em conhecimento, renovados no modo de pensar, e aí você pode explorar as questões práticas de todas as implicações desses conceitos, como fizemos aqui. E eu fecho esse bloco com esse texto do versículo 17. Paulo coloca uma lista enorme de coisas, né? E ele fala então, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, na autoridade dEle, na dependência dEle, dando por meio dEle gratidão. Mais uma vez aparece aqui, graças a Deus Pai. Mas observe, ele fala, tudo o que vocês fizerem. Não é apenas uma parte, depois ele repete esse conceito no versículo 23, quando ele diz, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Tá, então lembre-se dessas propostas aqui para mim e para você, de uma vida que vai olhar para tudo, todas as minhas ações, todas as minhas escolhas, todos os meus pensamentos têm que estar voltados e ser feitos, conduzidos de tal forma que apontem para o Senhor e sejam feitos na dependência dEle, e é como para Ele, não é para um homem, para uma pessoa qualquer. Então, quando eu estendo a mão para aquele vizinho que fechou a porta na minha cara, eu estou fazendo para o Senhor, porque eu entendi o que Ele quer de mim. Não, agora você vai ver, fechou a porta na minha cara, agora você vai ter o que merece. Não. O que Ele merece é o que o Senhor quer dar para Ele. Como para o Senhor e não para os homens. O filho foi rebelde, respondeu atravessado. Agora você não vai ter. Lembra, disciplina é uma coisa, punição por punição é outra. Faça como para o Senhor. É aplicação de uma disciplina? Faça como para o Senhor. É ofertar o perdão, ofertar a graça, ele não merece, mas você vai ter. É dar uma liberdade, é dar um presente. Faça como para o Senhor. Vamos pensar nas questões práticas, mais uma vez lembrar, é limpar uma cadeira, é ligar o ar-condicionado, é preparar uma aula. Faça como para o Senhor, não para os homens. Essa é a nossa mentalidade, essa é a mentalidade do Filho de Deus, essa é a mentalidade daquele povo que foi chamado para viver de uma maneira santa. Tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor. Então vamos lá, fechando essa ideia aqui, uma vida alinhada com o Senhor, ou andar com o Senhor, constatação e atitude esperada, tá? Paulo fala, vocês ressuscitaram com Cristo, Colossenses capítulo 3, tá? Todos os conceitos aqui do capítulo 3. Vocês ressuscitaram, então procurem as coisas que são do alto, mantenham o seu pensamento nas coisas que são do alto. Vocês morreram, então faça morrer tudo que pertence a essa natureza pecaminosa, terrena. Vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo.
Agora então abandonem essas práticas. Elas faziam parte daquele modo de viver antigo. Adotem essas práticas novas. Então vocês são povo escolhido de Deus. Vivam dessa maneira, revistam-se, suportem, perdoem, vivam em paz uns com os outros. Acrescente aí nas suas listas. Vocês foram chamados para viver em paz. Não é qualquer paz. A atitude esperada é que a paz de Cristo seja de fato o árbitro, o juiz no seu coração. E aí o resumo. Tudo que vocês fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Façam como para o Senhor e não para os homens. Ok? Então a gente fecha esse bloco de conceito e Paulo agora ele entra em relacionamentos que são práticos, alguns que fazem parte do nosso dia a dia. E eu quero entrar nesses relacionamentos com vocês. E para cada um deles, gente, vamos lá, pelo menos para 2 deles aqui, você tem cursos inteiros na escola bíblica. Tá? Quando fala maridos e mulheres, filhos e pais, vocês têm cursos inteiros que vocês podem fazer, mas nós somos lembrados disso aqui. Vamos lá, versículo 18. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Eu vou ler o bloco seguinte também, tá? Escravos, versículos 22 até o 4:1. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens, ou os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus servos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Tá, então o desafio de usar os minutos que nos faltam para falar, mesmo que seja de uma maneira simples, nessa abordagem que Paulo fala sobre cada um desses relacionamentos, ou seja, relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos e relacionamentos entre senhores e servos ou nesse âmbito de trabalho. A gente pode olhar para essa proposta aqui. Tá? Primeiro, então, dentro de relacionamento conjugal, primeiro Paulo traz uma palavra dirigida especificamente às mulheres. Né? Ele lembra de um princípio, de uma verdade extremamente importante. Ele fala, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Isso há uma discussão enorme nos dias de hoje, onde defende-se direitos iguais, para que se sujeitar e por aí vai. Nós precisamos olhar para isso aqui e entender. Sujeitem-se aos seus maridos. E olha, não é uma questão simplesmente de escolha, não depende simplesmente de quem é o meu marido. Tem marido que vai ser mais difícil, mas ele está falando, sujeitem-se. A ideia é realmente você colocar-se sob a liderança, sob a sujeição, sob o comando. Eu sei que são termos muitas vezes difíceis e podem ser muito mal interpretados. Não é numa condição de superioridade, não é nada a ver com isso. Mas ele está falando que Deus deu para nós, ou para vocês mulheres, o privilégio de serem cuidadas e de ter alguém que vai responder ao Senhor por você. Ele tem uma autoridade concedida a ele, tem uma responsabilidade enorme, que uma vez negligenciada, o Senhor vai cobrar dele como marido. E da mesma forma, se vocês, mulheres, ultrapassarem essa condição e não entenderem corretamente, se colocarem nessa condição de ser a líder dentro do seu lar, o Senhor também vai olhar para você como alguém que assumiu uma posição que não era sua. Os dois estão, de alguma maneira, ultrapassando, acho que eu posso usar o termo aqui, limites estabelecidos pelo nosso Senhor. Sujeitem-se aos seus maridos. Não é algo que tem que ser pesado, não é algo que tem que gerar sofrimento. Obviamente que tem maridos que parece que são ferramentas para gerar sofrimento nisso aqui por causa de uma má compreensão, de uma má interpretação. Não é ser o chefe que sai ditando, mandando, faça isso, não faça aquilo. Não é. É uma sujeição que vai acontecer em harmonia e em amor, uma vez que aqueles princípios estão sendo compreendidos e praticados dentro do lar. O suportar um ao outro, o exercitar o amor, o perdoar, percebe? Não são princípios, não são práticas que estão desassociadas disso aqui.
Se isso aqui está presente, o termo para você vai ser: que bênção eu me sujeitar. E às vezes não vai nem conversar e discutir, porque é natural. Eu me sujeito em amor ao meu esposo. Eu louvo a Deus porque Ele está conduzindo o nosso lar. Eu oro para que Ele seja esse líder que Deus quer que Ele seja. Que não é um líder autoritário, que não é um líder negligente. Percebe como que essa ideia de sujeição, ela assume um caráter diferente. Não é uma coisa pesada. Não implica em inferioridade ao marido, não implica em um absoluto que se sujeita cegamente a qualquer ordem. Não é. Eu vou avaliar também na palavra de Deus se é uma ordem que é totalmente contrária à palavra de Deus, o que prevalece? Importa obedecer a Deus e não aos homens, mas como que eu faço isso? Sujeição ao meu marido, mas primeiro sujeição a Deus. Eu tenho que saber como fazer em amor, respeito, tudo isso vai prevalecer. Gente, eu sei que são conceitos que parecem ser simples, na prática nem sempre é tão simples assim. Na dúvida, busque ajuda, converse com pessoas mais maduras, busque um aconselhamento, mas se você tem que entender melhor esse princípio, ele deve acontecer num ambiente de respeito, num ambiente de amor. E olha que interessante, ele vai também para o padrão. Sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Quem não está no Senhor não vai entender isso aqui. Não adianta querer que entre na cabeça de alguns. Alguns até vão lá, praticam porque era culturalmente isso aqui. Mas isso aqui é o princípio bíblico. Como convém a quem está no Senhor. Se você é filha de Deus, convém a você. Convém a você. Vai ser fruto do seu relacionamento com Ele. Observe os textos paralelos, Efésios 5, 22. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, e a referência mais uma vez, como ao Senhor. Opa, eu me sujeito ao Senhor? Pergunta para vocês, você se sujeita ao Senhor? O padrão é esse, sujeitem-se aos seus esposos como ao Senhor. Esse é o padrão. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Desafiador, não é? Desafiador, mas não é impossível. Não é impossível. Ah, Fábio, é porque você não está na condição. Não. Mas eu entendo que é possível porque é uma ordem. Deus não nos dá orientações que são impossíveis de realizarmos na graça e dependência constante dEle. Tito, capítulo 2. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos. E olha que afirmação, achei fantástico isso aqui, do Hernandes Dias Lopes. Ele diz: é impossível uma mulher ter uma relação de submissão com Cristo e de insubmissão com seu marido. Porque essa é a referência. Seja submissa como ao Senhor, como convém ao Senhor. E se você está falando que vive uma vida de submissão a Cristo, mas dentro de casa é diferente com o seu marido, há uma incompatibilidade. Ele está falando, é incoerente. Assim como se você quer desfrutar do perdão de Deus, ora por isso, mas guarda a mágoa e não perdoa, também é contraditório. Percebe? A nossa vida cristã ela tem que ser coerente o tempo todo. O tempo todo. Tá? Então, considerem isso, mulheres. Não é algo para ser pesado, é algo para ser feito de uma maneira prazerosa, de uma maneira que Deus está cuidando e manifestando o seu amor à sua vida e dentro do seu lar. E maridos, não abusem dessa responsabilidade que Deus, para impor a sua vontade pecaminosa, para impor os seus conceitos errados, para oprimir a sua família. Cuidado. Cuidado. Tá, e agora uma palavra aos maridos. Maridos, amem as suas mulheres. Qual é o padrão? Como Cristo amou a igreja, que Efésios fala lá, como Cristo amou. Amem, exercitem o amor. E vamos lá, exercitar amor também é um desafio, assim como submeter-se é. Se o seu marido está cumprindo isso aqui, amar como Cristo amou a igreja, vamos lá, a gente volta, sujeitar-se, a gente vai ser fichinha. Que ele está me tratando com respeito, ele me está tratando como algo precioso, ele está como Cristo amou a sua igreja. De uma maneira sacrificial, ele fala que, olha, não as tratem com amargura. Cuidado como o seu coração tem sido alimentado na sua relação com a sua esposa e o que está minando o seu coração e a sua relação.
Tá, vamos expandir o conceito, Efésios 5, 25, lembrar aqui, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou. Mas Deus prova o seu amor, está aqui mais uma vez a referência, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, incondicionalmente, sacrificialmente, de uma maneira plena, completa, de uma maneira que não está olhando para as falhas, para os defeitos, de uma maneira que se dispõe a ajudar, a corrigir, a amparar, a suportar, a perdoar. Gente, vamos acrescentando. Vamos acrescentando. Tá, obviamente, nós temos versículos que falam da sujeição mútua, nós temos versículos que falam do amor, da mutualidade do amor. Então, isso também transpõe para os nossos relacionamentos. As mulheres também têm que amar os seus maridos, porque a referência também vai ser Cristo. Em alguns momentos, os maridos vão também haver essa sujeição mútua na relação como cristão. Observe isso, lembre-se disso. Maridos, amem as suas esposas, não as tratem com amargura, mas observe como que Pedro fala, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-as com honra. Contraponto, ao invés de tratar com amargura, ele está falando trate com honra, como a parte mais frágil. Eu sei que algumas vão olhar, a mulher é mais frágil que o homem. Nós encontramos nas Escrituras que é para ser tratada como a parte mais frágil, que requer os cuidados, que requer atenção. Isso é ótimo para vocês, mulheres, isso é bênção. Mais uma vez, lembra, não é como inferior. Tem mulher que se der uma burdoada no ouvido do marido, ele vai cair, o marido talvez não faz nem cosquinha. Não é disso que ele está falando. Não é medindo forças aqui. Mas ele está falando, olha, é parte mais frágil. Trate-as dessa maneira, como coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Opa, agora ele traz implicações. Dependendo de como está a relação dentro de casa. Marido, você pode ser responsável para que as suas orações sejam interrompidas. Esse veículo de comunicação, de clamar, de interceder, vai ter ruídos ali interferindo, atrapalhando. Não deixe que isso atrapalhe a sua comunhão com Deus, não deixe que isso atrapalhe a sua relação conjugal, sua relação com o Pai. Mas vamos lá, recomendações para a relação entre pais e filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais Só os filhos respondam. Obedeçam aos seus pais Se você nunca ficou calada, por que eu quero saber? Eu sou filho. É para todos nós, é isso mesmo, não é para os jovens que estão aqui não. Tá, eu sei que o princípio, obviamente, você já é adulto, já é responsável. É uma palavra mais direcionada para os filhos que ainda estão no contexto do lar, dependendo dos pais. Mas todos nós somos filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Porque isso, a referência, mais uma vez, agrada ao Senhor, não é porque agrada o seu papai e a mamãe que estão falando ali, obedeça papai, filhinho, para o papai não passar vergonha, não faz vexame aqui. Obedeçam em tudo, porque isso agrada ao Senhor. É isso que você tem que ensinar para o seu filho. Obedeça. Às vezes a gente fala, né? Peca fala, obedeça porque eu estou mandando. Tem hora que a gente perde a paciência e fala, é porque eu estou mandando e ponto final. Aí a gente tem que parar, pensar, não. Obedeça porque isso agrada ao Senhor. Obedeça porque isso é importante para o seu relacionamento com o Senhor. Papai fica feliz, mamãe fica feliz, muito, fica feliz. Mas primeiro porque agrada ao Senhor. Lembre-se disso, pai. Não é só tirar da mesa e colocar lá sentado no quartinho de castigo, no banquinho da disciplina, não sei o que você usa na sua casa. Converse, ore, ensine. Isso às vezes esgota, às vezes realmente a gente está sem paciência, às vezes você está com vontade de dormir, às vezes você é acordado em uma situação, às vezes a coisa é recorrente. É o exercício de ser pai, é a bênção, é a alegria de ser pai. Tá, mas é tão bom quando a gente entende, e é tão bom quando o filho entende. Tá, isso é fantástico, é maravilhoso para nós. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. E aí, pais? O que você tem feito em casa? E o irritar não é só aquela perturbação, né, de cutucar, de fazer o filho perder a paciência um pouquinho, mas olha que tem princípios importantíssimos para a gente lembrar. Mas vamos lá, alguns conceitos a mais, eu vou voltar nessa ideia de irritar, né?
Provérbios 6, versículo 20, meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe. Provérbios é riquíssimo disso. Quem que é o maior beneficiado nisso aqui, em obedecer os pais? É o filho, é porque ele vai evitar de cair em ciladas, ele vai evitar de se enroscar, ele vai evitar de colher as consequências de más escolhas, e uma série de questões que Provérbios vai apontar para nós. Ele está falando, obedeça, obedeça. Aí às vezes é tão difícil por causa do pecado do nosso coração, a rebeldia, o orgulho, eu acho que eu já sei tudo, eu acho que eu já sei o que é melhor para a minha vida. Desde pequenininho, né? Alguns filhos já sinalizam isso aqui, eu sei o que é melhor para mim. Essa roupa, não quero essa roupa, eu sei qual que eu quero vestir hoje. Está lá o sinalzinho, né? Claramente. Enfim, obedeça, porque isso é importante para a sua vida. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Vários princípios para sermos lembrados. Efésios capítulo 6, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo, porque isso agrada o Senhor, porque isso é justo. Honra seu pai e sua mãe, e seu primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem, para que você tenha vida longa. Percebe? Você é o maior beneficiado. Seu pai muitas vezes ele vai insistir, sua mãe vai insistir, e muitas vezes só vai receber rebeldia, desobediência, ele vai insistir. Mas a partir do momento que você entender e obedecer, você será beneficiado. Obviamente que seus pais vão se alegrar. Mais uma citação. Filho que não aprende a obedecer aos pais, dificilmente se sujeitará a alguma autoridade quando adulto. Você vai levar isso para a sua vida toda. Não ache que é só uma fase que você está curtindo aqui. Lá na frente eu mudo. Provavelmente, se um chefe chegar para você e dar uma ordem, você não vai saber o que é uma ordem, você não vai estar pronto para obedecer. Seja um chefe ou seja qualquer outra autoridade, a gente aprende desde pequeno. Então, pai, mais uma motivação para você, mas além dos princípios bíblicos, está aqui uma ideia para você considerar, está aqui uma ideia jovem para você considerar. Jovem também, filho jovem, também está sujeito a obedecer aos pais? Sim, sim. E principalmente enquanto você estiver na casa dos seus pais, dependendo deles, financeiramente, você depende, obedeça aos seus pais incondicionalmente. Obviamente, é uma ordem contraditória às Escrituras, você pode conversar, porque a sua obediência também primeiro é a Deus. Converse respeitosamente. Pai, podemos conversar? Posso falar o que eu penso? Não só o que eu penso, aí leva a Bíblia. Se é crente, gente, abre a Bíblia com seu pai. Escuta, me ajuda a entender. Dá uma de João sem braço, né? Não é ser irônico, muitas vezes a gente é irônico, faz da maneira errada também. Mas me ajuda a entender isso aqui. Com sinceridade. Os dois vão aprender. Bíblia sempre na presente. Coração, cabeça, coração, né? Tá ligado, tá? Cabeça, coração. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. E então, vamos lá. Um exemplo só do que é agradar, né? Está aqui o filho amado em quem eu me comprazo. O próprio pai tem prazer em olhar para o filho que obedece, que se sujeita. Mesmo Cristo, o homem pleno, completo, se sujeitou, obedeceu em tudo. Em tudo. Tá? Pegando agora essa ideia, né, de irritar os seus filhos, eu acho que Efésios traz uma ideia bem interessante. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Me parece que tem uma ligação com essa ideia aqui de aborrecer o filho como um resultado de negligenciar o ensino das Escrituras, a instrução do Senhor. Tá? Então, em alguns momentos isso pode ter uma relação aqui. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não se desanimem. Tá, para que eles não deixem de perseverar, para que eles não deixem de perseguir as mudanças que são importantes, uma vez que eu estou ensinando o que é ser servo, uma vez que eu estou buscando que ele também obedeça por sujeição a Cristo, uma vez que eu quero que ele aprenda a amar como Cristo amou, uma vez que eu quero que ele aprenda a lidar com a administração financeira. Estou ensinando isso à luz das Escrituras. Mas à medida que eu negligencio isso, ele pode também se desanimar de perseverar, de entender essas coisas, se desanimar na sua caminhada da vida cristã, se desanimar a olhar para os seus pais e ao invés de se espelharem, vão falar, puxa, está um exemplo que eu não devo seguir, porque, percebe, ele vai ter que buscar outros exemplos, e ele pode perseverar. Ele pode ser criado num ambiente opressor, num ambiente onde não há cristão, mas a referência dele é ser Cristo. Mas quando está nesse ambiente,
onde pode acontecer a edificação mútua, o cuidado mútuo. Gente, isso é fantástico. É servir de estímulo, é servir de amparo, muitas vezes, para os filhos. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Meu objetivo é terminar pelo menos com essa parte aqui hoje. Uma palavra agora aos servos e senhores. Gente, como eu mencionei, nem tenho condições de esgotar o assunto. Há cursos específicos para a criação de filhos, adolescentes, para baixo, você vai encontrar, fantástico, participe de um deles para você entender melhor essa dinâmica, sobre a relação conjugal. Está acontecendo um curso agora, né, quando pecadores dizem sim, eventualmente, vamos lá, pelo menos um por semestre tem. Participe desses cursos, para você ampliar ainda mais seu conhecimento e viver a vida prazerosa nesse ambiente do lar. Recomendação aos servos e senhores, escravos, obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Não vou ler o texto todo, eu já vou pegar as partes aqui, tá? De alguma maneira ele está ligando essa ideia de obedeçam em tudo aos seus senhores, com esse texto mais embaixo, quando ele fala, tudo que vocês também fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ele vai levantar algumas questões importantes. A minha sujeição ao meu patrão, a excelência no meu trabalho, ela não pode estar vinculada a uma câmera que está me acompanhando. Não pode. Hoje é uma ferramenta que muitos ambientes usam, para monitorar. Não pode. Ele está falando, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando. Sabe aquele funcionário que talvez você já foi, que está lá limpando e varrendo, numa maravilha, o cara virou, fechou a porta, a vassoura vai para um canto, a sujeira é colocada de qualquer jeito. Não é assim. Não pode ser assim. Ele está falando em tudo, não somente para agradar quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração. Opa, mais uma vez a referência. Gente, Paulo faz essa referência de ponta a ponta. Pelo fato de vocês temerem, a sua relação no trabalho vai ser um resultado de como está caminhando a sua vida de temor a Deus. Faço com excelência, faço com mediocridade, faço de qualquer jeito, trabalho de maneira honesta, é um resultado de como está o seu temor. Está aqui o termômetro. Estou bem com Deus. Na igreja, 100%. Lá fora, problema. Opa, não está 100%, nem aqui nem lá. Tá, aqui é a referência. Façam de todo o coração como para o Senhor. Tá, observe, ele diz, obedeçam em tudo que vocês fizerem, com sinceridade de coração, façam de todo o coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor, como para o Senhor e não para os homens. Percebe os vínculos, percebe os laços. Em tudo na nossa vida, o padrão vai ser esse. A gente vai desfrutar de coisas que você não tem ideia. Tá? Mas ele continua ainda dizendo, quem cometer injustiça, pulei aqui o 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Ele está falando aqui, de alguma maneira, há uma herança preparada para nós, que tem alguma relação com a maneira como eu estou vivendo aqui. Não vai afetar a minha salvação. Eu sou salvo pela graça, mas há um tipo de herança que é resultado do que eu faço ou deixo de fazer. Lembra, as nossas obras, elas passarão pela prova do fogo, vão ver ali se é palha, vão ver se é ouro, se é prata. Está ali. Há uma herança que Paulo está lembrando a cada um aqui. Lembre-se disso. E olha que detalhe importante, estou até esquecendo de falar para vocês. Quem é o personagem que está nesse contexto da carta de Colossenses? Você já leu a carta inteira? Lembra lá quem são os personagens que de alguma maneira ele fala? A gente vai falar semana que vem. Mas ele tem uma palavra direcionada a servos e senhores muito específica. Ele até gasta mais tinta, do que para falar de maridos e mulheres, de pais e filhos. Quem é o personagem que aparece? Alguém lembra? Eu vou ter que acabar e deixar como tarefa de casa? Eu não vou abusar do tempo de vocês. Semana que vem a gente então retoma para falar desse personagem, porque ele vai entrar no capítulo 4 que a gente vai... Não se preocupe, gente. Fábio, o capítulo 4 só na aula que vem. Tá dentro do propósito, ele cabe dentro da aula que vem. Eu retomo isso aqui com vocês. Tarefa de casa. Semana que vem eu vou começar perguntando quem é o personagem que está relacionado com esse princípio aqui. Tá bom? Vamos orar para a gente terminar? Senhor, mais uma vez te louvamos por esse tempo,
que o Senhor proporcionou para a gente aqui. Mais uma vez, Deus, são questões tão práticas, muitas vezes questões que a gente não entende direito, elas são complexas nesses aspectos de compreendermos hoje com todo o conflito que a sociedade traz para nós, mas a Tua palavra ela é clara, Pai, ela é objetiva, nos ajude a entender isso. Tira de nós qualquer conceito equivocado, qualquer atitude errada, corrija, Pai, para que primeiro a gente possa agradar ao Senhor em tudo, Pai. Para que possamos desfrutar dos resultados do viver uma vida debaixo do temor, de obediência, de sujeição ao Senhor. E que em tudo o Senhor seja louvado, reconhecido, exaltado em nossa vida. É em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém, Pai.